Os ministros ainda definiram tese sobre o compartilhamento de dados financeiros e fiscais entre órgãos de fiscalização, Ministério Público e polícias. Vamos relembrar na reportagem de Evne Araújo. A tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal foi formulada pelo ministro Alexandre de Moraes. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. O compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira e pela Receita Federal deve ser feito somente com comunicação formal. Deve ser garantido o sigilo e a certificação de quem vai receber esses dados. São necessários ainda instrumentos de apuração e correção de eventuais desvios desses dados. O plenário do STF autorizou por maioria o compartilhamento de informações do antigo COAF e da Receita Federal com o Ministério Público e a Polícia, sem a necessidade de autorização judicial. Faltava apenas definir os parâmetros de como isso ia ser feito. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal foi aprovada por 10 votos a 1. O ministro Celso de Mello foi um dos votos vencidos no julgamento da última quinta-feira. Para ele, o uso de dados sigilosos deveria ter autorização da Justiça. Na análise das regras, no entanto, ele se manifestou a favor dos parâmetros. Nós todos enfrentamos a controvérsia, discutimos a questão. Por isso, já resolvido o caso concreto, onde fiquei vencido, eu me pronuncio, então, agora quanto à formulação da tese. Não é? Eu estou em inteiro acordo com a proposta formulada pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. O ministro Marco Aurélio foi o único a votar contra o estabelecimento de critérios. O julgamento se fez flexibilizando-se, sob a minha ótica, o sigilo de dados previsto no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, afastando-se o primado do judiciário. Vencido, desaprovo a tese. E a gente volta a conversar com a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, sobre esse caso que acompanhamos agora na reportagem, houve toda uma preocupação dos ministros do plenário em relação a ser uma requisição formal. O ministro Alexandre de Moraes, eu me lembro que na época até ele disse que não poderia ser, por exemplo, por e-mail, por WhatsApp, né? Por que essa preocupação? Rafaela, esse recurso extraordinário que foi julgado com repercussão geral reconhecida, ele tratou de questões ligadas à intimidade, à privacidade. A discussão toda girou em torno se havia ou não, a partir desse compartilhamento, né, sem necessidade de uma prévia intervenção do judiciário, se isso caracterizaria uma ofensa a direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Então, a partir do momento em que esse tópico ficou definido na tese, isso veio para resguardar exatamente essa questão da privacidade e da intimidade, porque esses dados sigilosos, esse sigilo acaba sendo transferido para o Ministério Público, para a polícia, né, que vai ali, a partir desses documentos, vai tomar as devidas providências. Então, esse sigilo que acaba sendo transferido, isso fica resguardado quando se tem uma comunicação formal, porque você verifica exatamente quem foi que teve acesso aos dados. Então, fica documentado toda a rota, né, das pessoas que efetivamente tiveram acesso àquelas informações que são sigilosas, porque, afinal de contas, elas trazem informações de relatórios de inteligência financeira, né, que foram ali feitos por unidades de inteligência financeira responsáveis na análise daquele tipo de movimentação financeira, e também pela Receita Federal, que tem a atribuição de verificar, no âmbito dos seus processos administrativos, né, se houve ou não algum tipo de sonegação tributária. Gisele, o que é válido no âmbito das investigações?
Esse julgamento, ele traz essa questão de uma maneira muito interessante, porque se não se respeita a decisão do Supremo Tribunal Federal, isso acaba ferindo direitos e essa prova colhida pode ser considerada ilícita. Então, a grande discussão que se tinha a partir da análise desse caso era que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse para saber se esse tipo de informação ele é válido para dar cabimento, para dar início a uma ação penal, por exemplo. Então, a grande discussão que se tinha e que foi colocada para os ministros no momento da análise desse recurso extraordinário era exatamente o fato de que, se houvesse, por exemplo, a obrigatoriedade de uma ordem judicial prévia e isso não fosse respeitado, toda aquela troca de informação poderia ser considerada ilícita. Mas o entendimento do Supremo não foi esse. Foi no sentido de que essa autorização prévia não é necessária. Mas o pano de fundo, isso acaba, na verdade, demonstrando sobre a validade desses procedimentos, né? Que são procedimentos que ocorrem no dia a dia, tanto da Receita Federal, da Unidade de Inteligência Financeira e do dia a dia dos Ministérios Públicos e também das polícias. Decisão essa que veio balizar outras instâncias do Poder Judiciário e realmente ela trouxe segurança jurídica, né? Trouxe segurança jurídica e o Supremo pôde então se manifestar a respeito desse assunto para que não haja mais nenhuma dúvida. Gisele, continua com a gente conversa daqui a pouquinho no próximo bloco.